Olá, bom dia, meus irmãos, meus amigos do nosso grupo Grãozinhos no Caminho, do nosso canal do YouTube. Sejam todos bem-vindos mais uma vez ao nosso pequeno estudo, a nossa leitura diária do Evangelho segundo o Espiritismo, do Livro dos Espíritos, nossos grãozinhos no caminho dessa quinta-feira. Hoje nós estamos continuando aqui no Evangelho, o capítulo 1, né? Eu não vim destruir a lei, falar sobre Cristo. Ontem nós falamos sobre Moisés, hoje vamos falar sobre Cristo. Jesus não veio destruir a lei, quer dizer, a lei de Deus. Ele veio cumpri-la, quer dizer, desenvolvê-la, dar-lhe seu verdadeiro sentido e apropriá-la ao grau de adiantamento dos homens. Por isso, se encontra nessa lei o princípio dos deveres para com Deus e para com o próximo, que constituem a base de sua doutrina. Quanto às leis de Moisés, propriamente ditas, ao contrário, ele as modificou profundamente, seja no fundo, seja na forma. Combateu constantemente o abuso das práticas exteriores e as falsas interpretações, e não poderia fazê-las sofrer uma reforma mais radical do que as reduzindo a estas palavras: amar a Deus acima de todas as coisas e ao próximo como a si mesmo, e dizendo: está aí toda a lei e os profetas. Por essas palavras, o céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota. Jesus quis dizer que seria preciso que a lei de Deus recebesse seu cumprimento, quer dizer, fosse praticada sobre toda a terra, em toda a sua pureza, com todos os seus desenvolvimentos e todas as suas consequências. Porque de que serviria ter estabelecido essa lei se ela devesse permanecer privilégio de alguns homens ou mesmo de um único povo? Todos os homens, sendo filhos de Deus, são sem distinção o objeto da mesma solicitude. Mas o papel de Jesus não foi simplesmente o de um legislador moralista, sem outra autoridade que a sua palavra. Ele veio cumprir as profecias que haviam anunciado sua vinda. Sua autoridade decorria da natureza excepcional de seu espírito e de sua missão divina. Veio ensinar aos homens que a verdadeira vida não está sobre a terra, mas no reino dos céus. Ensinar-lhes o caminho que para lá conduz, os meios de se reconciliar com Deus e os prevenir sobre a marcha das coisas futuras para o cumprimento dos destinos humanos. Entretanto, não disse tudo, e sobre muitos pontos se limitou a depositar o germe de verdades que ele próprio declara não poderem ser ainda compreendidas. Falou de tudo, mas em termos mais ou menos explícitos. Para compreender o sentido oculto de certas palavras, seria preciso que novas ideias e novos conhecimentos viessem dar-lhes a chave. E essas ideias não poderiam vir antes de um certo grau de maturidade do espírito humano. A ciência deveria contribuir poderosamente para a eclosão e o desenvolvimento das ideias. Seria preciso, pois, dar à ciência o tempo de progredir. Gente, Jesus é um espírito de alta patente. É um espírito de alta evolução, de muita luz. Ele é o governador da Terra. Não só da Terra, mas, como alguns estudiosos falam, Jesus é um governador de 5 planetas, né? De 5 mundos diferentes, alguns iguais à Terra. Né? Então Jesus, depois de Moisés, veio dar seguimento, né? Seguimento às profecias que falavam dele, né? Que ele viria. Ele veio dar uma nova visão à humanidade, porque a humanidade, o povo hebreu, o povo judeu, né? A época, porque ele viveu ali, naquela região, eles seguiam a lei de Moisés. E a lei de Moisés, como a gente falou ontem, era uma lei dura, colocando um Deus como um Deus duro, né? Um Deus que castigava. E Jesus veio mostrar que Deus é amor e que o homem, filho de Deus, tem que ser amor. Tem que levar o amor onde estiver, o amor ao próximo, né? E ele colocou uma frase só para substituir todos os 10 mandamentos. Né? Ele colocou o amar ao próximo, a Deus acima de todas as coisas,
e ao próximo como a si mesmo. A gente amar a Deus, amando o nosso próximo, fazendo ao nosso próximo o que a gente quer que o nosso próximo faça a nós, né? Respeitando nosso limite perante Deus e respeitando o limite do próximo perante nós e o nosso limite perante o próximo. É o que a gente tem que fazer. Ele veio mostrar para nós que o amor é o móvel do mundo, né? E que se a terra toda seguisse a lei de Deus, né? Aqui fala, né? O céu e a terra não passarão antes que tudo seja cumprido até um único jota, né? E então o que ele quer que a terra faça para que o reino de Deus chegue, né? Até nós, que a terra seja um planeta melhor, um planeta de luz, um planeta, né, onde a humanidade seja totalmente diferente da de hoje. Ele quer que a gente, a terra toda, a humanidade toda, se ame mutuamente, amando a Deus também, com certeza, né? Porque como que eu vou amar o próximo se eu não amo a Deus? E como que eu vou amar a Deus se eu não amo o próximo, né? Então, Jesus veio mostrar para nós, através de parábolas, de alegorias, porque a humanidade naquela época era muito simples e muito ignorante, então não entenderia como se falasse como se fala hoje, se falasse naquela época, eles não entenderiam. Então a humanidade precisou progredir intelectualmente para poder compreender, né, estudar as palavras de Jesus para que sejam adaptadas hoje, né, à nossa realidade, ao nível de evolução que nós estamos, como nós chegamos até hoje. Jesus trouxe para a gente uma esperança de que o dia seja melhor, um dia seja melhor. Porque na lei de Moisés não se fala, né? Não se fala de reencarnação. E Jesus veio trazer para a gente essa, como eu digo, essa maravilhosa oportunidade que o Pai dá para cada um, né, de se depurar por si mesmo,